Olá, eu sou Yaniv Shor, diretor de serviços gerenciados da Alliant. Estou aqui para responder algumas das suas dúvidas de compliance. Se você tiver alguma dúvida, esse é o espaço. É só mandar aqui para a gente que a gente vai responder. Como utilizar KPIs de compliance e indicadores do canal de denúncias para oferecer ajuda na divulgação interna? Sinto que poderia ter um impacto positivo na comunicação do programa, mas talvez alguns indicadores devam ser mantidos restritos. Essa é uma excelente pergunta e muitas vezes os clientes trazem isso. Eu recentemente estava com um cliente que com essa mesma dor. Ele queria trazer os indicadores do canal, mas com medo, né? E acho que o ponto aqui é que o canal de denúncias não tem que ser uma caixa preta da organização. Pelo contrário, a gente trazer os indicadores do canal para o público interno, trazer transparência no processo, é o que vai fazer com que as pessoas acreditem no canal, acreditem nas ferramentas, acreditem nas diferentes instâncias que analisam, que fazem as apurações e que tomam as medidas disciplinares adequadas. Então, trazer indicadores do canal para a organização é ótimo. Você chegar no fim do ano e, por exemplo, prestar contas sobre o seu canal de denúncia para a empresa toda, ou no fim do ano, eventualmente na semana de ética, semana de compliance que muitas empresas trabalham, é ótimo. Você falar quantas denúncias tivemos esse ano, como é que a gente está, por exemplo, frente aos indicadores de mercado. Quer dizer, a pesquisa da Alliant mostra que a gente tem 9 relatos para cada 1.000 colaboradores mês. Como é que a gente está dentro dessa média como organização? O tempo médio de apuração é de 44 dias. Como é que está o nosso tempo médio? Está acima? Está abaixo? E aí isso é importante não só para mostrar o grau de maturidade que a organização tem, mas para também trazer transparência e tranquilidade para quem faz o relato. Porque se eu fiz uma denúncia e eu sei que o tempo médio de apuração aqui dentro é de 30 ou 40 dias, eu não vou na semana seguinte esperar uma resposta, esperar uma ação, uma atitude por conta da empresa, porque eu sei que na média leva 30 a 40 dias para se fazer uma apuração. Então esse dado é importante para o denunciante, né? Para quem vai fazer um relato, até ter mais tranquilidade, para poder se acalmar e esperar as ações que a empresa vai tomar. Outro dado super relevante se trazer também é o percentual de medidas disciplinares, porque, mais uma vez, o denunciante, quando faz uma denúncia, faz com sangue nos olhos. Eu quero que aquela pessoa seja demitida. Quando, na verdade, 50% das medidas disciplinares, elas são preventivas, elas são questões mais de feedback ou de treinamentos e que a gente não enxerga. Quer dizer, o denunciante não vai saber que a pessoa, o denunciado, teve um feedback, teve uma orientação, porque essa ação não é explícita pela organização e nem deve ser. Então o denunciante não enxerga isso. Mas se eu sei no fim do ano que 50% é a estatística que a Alliant traz na sua pesquisa, mas se eu olhar a minha empresa e ver que 80% das ações geraram um feedback, geraram um treinamento, então eu vou ficar mais tranquilo que provavelmente aquela denúncia que eu fiz, ela teve alguma ação posterior. Obviamente que aquelas ações que a gente pode enxergar, um desligamento, um afastamento, a gente consegue ver o nexo causal, mas as outras questões a gente não consegue enxergar. Então, trazer transparência dos números do canal para a empresa é fundamental para que as pessoas confiem no canal, para que as pessoas entendam os processos e confiem. Obviamente tem questões que a gente não pode trazer, a gente não pode trazer nomes, a gente não pode trazer detalhes das situações, mas trazer grandes números, trazer estatísticas, comparar com as estatísticas do mercado, isso é ótimo para fortalecer o programa e a confiança das pessoas nele. Quais são as principais dicas para estruturar um processo de treinamento e conscientização de colaboradores em temas de compliance? Bom, esse é um tema recorrente, é um tema que muitos clientes trazem e a gente tem 2 grandes blocos que a gente pode trabalhar. Primeiro, datas comemorativas da empresa. Então, se a gente sabe desde o início do ano datas em que eu tenho ações específicas que a empresa já faz, aniversário da empresa ou outras situações, outras comemorações que a organização faz, é sempre uma boa data para inserir questões de compliance. O segundo bloco são aquelas datas anuais que a gente sabe que são recorrentes e são ótimas para a gente encaixar
também alguns temas, como por exemplo, final de ano, que é sempre uma data que as empresas recebem mais brindes e presentes ou oferecem mais brindes e presentes, tem jantares comemorativos, e você falar um mês antes, por exemplo, sobre brindes, presentes e hospitalidade é sempre uma boa prática. Quando a gente fala de treinamentos especificamente, a gente pode, além disso, pensar também em questões específicas para áreas específicas. E aí também olhar o calendário anual para pensar isso. Então, eu tenho alguma data em que eu tenho que renovar minhas licenças? Se sim, é um bom momento para fazer treinamentos com as pessoas que trabalham essas renovações de licença e que vão ter, por exemplo, interação com o agente público. Então, olhar esse cronograma da empresa e encaixar o cronograma de compliance a esse cronograma sempre funciona. Olhar as agendas de RH, por exemplo, e entender em que momento do ano a empresa vai fazer as pesquisas de clima e dar as devolutivas, por exemplo, é um bom momento para entrar com a agenda de compliance. Então, olhar a organização como um todo e enxergar momentos, eventos e, a partir daí, montar o seu cronograma de compliance integrado ao resto da organização. Estamos pela primeira vez com um canal de denúncias externas e ainda não recebemos nenhuma denúncia. É normal? Essa é uma dúvida bem legítima e sim, pode ser normal. Porque muitas vezes a organização ainda não está preparada para ter um canal externo. As pessoas ainda não conhecem efetivamente ou não confiam nessa ferramenta e daí não utilizam. A gente, quando implanta um canal de denúncia externa, são duas situações. Ou não chega nada ou você tem um grande pico de demanda reprimida. Então, quer dizer, não receber nada não quer dizer que você não tem nada, quer dizer que as pessoas ainda não confiam na sua ferramenta e no processo de apuração e no processo depois de balanço de consequências. Então, numa situação como essa, o ideal é trabalhar comunicação, é fazer treinamentos, trazer elementos que demonstrem para as pessoas que temos um novo modelo de canal de denúncias que é externo, que garante o anonimato, que garante a não retaliação. Traz o fornecedor para dar uma palestra. A gente faz isso aos nossos clientes, a gente mesmo vai e faz uma palestra, faz um treinamento para os clientes para que eles vejam, tem um agente externo agora recebendo os relatos. Agora eu posso confiar no que chega se eu não confiava antes. Então, não se preocupe, é normal não receber nada no começo, mas não é normal não receber nada por muito tempo. Então, trabalhe comunicação, trabalhe treinamento, que as pessoas vão confiar mais e aí vão começar a usar corretamente o seu canal de denúncias. É obrigatório ter todos os meios de relato no canal de denúncia, por exemplo, telefone, WhatsApp, web. Estamos avaliando a questão dos custos para entender se faz sentido ter todos. O que perdemos se optarmos por não contratar o 0800, por exemplo? Bom, não existe nenhuma norma que explique a necessidade ou obrigatoriedade de se ter todos os meios de captação de denúncias num canal. Por outro lado, se a gente for olhar os canais de acolhimento, ou até mesmo, não os canais de acolhimento especificamente, mas as denúncias de assédio sexual, boa parte delas entra via voz. Isso porque o denunciante ele está mais fragilizado, ele precisa de um apoio, ele precisa conversar com alguém. Então, essas situações, o canal voz, o 0800, funciona melhor. Então, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, o que você perde ao não ter um 0800, você perde o atendimento humano, o atendimento humanizado, e que para muitas situações ele é fundamental. Inclusive, o Proética, no novo questionário que lançou, no novo edital, ele coloca essa questão de como é que é o acolhimento feito, por exemplo, a vítimas de assédio. Então, você tem um canal humanizado, você consegue demonstrar esse acolhimento para as pessoas, porque são pessoas que estão fragilizadas, são pessoas que passaram por uma situação muito ruim e que precisam ter alguém para falar, para conversar, e muito importante, pessoas que estejam capacitadas e treinadas para receber esse tipo de relato, porque, mais uma vez, são pessoas do outro lado que passaram por algum tipo de trauma, algum tipo de situação, e que tem que ter pessoas que vão saber escutar, vão saber acolher, vão saber coletar as informações da maneira correta e registrar. Então, não tem nenhuma regra que diga que tipo de canal de captação você tem que ter, mas obviamente que ter um 0800 traz esse atendimento humanizado que é muito importante.
Implantei recentemente um processo de due diligence e só recebo resultados de baixo risco. Isso é normal? Estou fazendo algo de errado? Bom, difícil de responder essa pergunta se está fazendo algo se é normal ou se está fazendo algo de errado somente com essas informações. Mas um processo de due diligence, ele é tão bom quanto a parametrização da plataforma que você vai utilizar. Ou seja, se eu conseguir calibrar bem os riscos que impactam o meu negócio, eu provavelmente vou ter resultados mais ajustados. Nesse sentido, receber somente resultados de baixo risco me faz levantar a questão de: será que a parametrização que você fez está correta? Será que não é melhor rever, por exemplo, a sua política de due diligence? Ou até mesmo se a sua empresa tiver uma política de riscos, para entender se eu calibrei aquilo de modo que vai atender os riscos da sua organização. Então, entenda, primeiro passo é entender a parametrização do sistema ou da plataforma que você usa para fazer diligências. Se ela está adequada, se está ok e realmente só está vindo resultado de baixo risco, nenhum problema, desde que você continue monitorando essas diligências que você faz, também de acordo com a política que você tem, monitore para ver se essas empresas ou esses seus fornecedores, se forem diligências de fornecedores, não vão subir o risco em determinado momento. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se realmente a parametrização não estiver correta, aí sim você está com problema, porque você está aprovando ou baixando o risco de um fornecedor que tem um potencial risco para a sua empresa. Então, entenda os parâmetros, entenda os riscos que a sua organização está exposta e, muito importante, reveja isso de tempos em tempos, porque uma parametrização feita há um ano atrás não significa que ela continua vigente no ano seguinte. Eu tenho novos riscos no mercado, eu tenho mudanças de ambiente, eu tenho mudanças no serviço que eu presto, nas contratações que eu faço. E isso precisa ser refletido também na parametrização das diligências que são feitas. Então, preste atenção na parametrização, acompanhe as tendências de mercado, acompanhe até as tendências do seu negócio para saber se precisa mudar ou não. Se você está fazendo isso tudo e realmente você está vendo baixo risco, nenhum problema, acho que você está seguindo o caminho certo.